E aí galera, tudo bem? Saudações, tudo na paz, né? Todo mundo feliz, tranquilo e estudando muito, né? Com certeza, né? Estudar é uma parte importante aí desse processo. Com certeza você está em casa, né? Se cuidando, né? É importante nesse momento aí, é importante você se cuidar, né? Você, toda a sua família, né? Isso é a base, né? A família é a base, é isso aí. Então você está comigo, Marcelo Galvão, na matéria de História. Hoje a gente vai para aquela segunda parte lá, lembra quando a gente falava dos Estados Unidos na última aula? É isso aí, tá? Então a gente vai falar sobre a segunda parte desse processo de independência dos Estados Unidos da América, né? Que antes a gente vai só relembrar, né? Não era Estados Unidos da América, né? Eles eram conhecidos como o quê? As 13 colônias ou 13 colônias inglesas. Isso aí, essas 13 colônias aqui, elas foram se intensificando a partir de quando? A partir do século XVII, principalmente através dos puritanos, né? Então, as 13 colônias aqui, elas foram formadas principalmente pelos puritanos, né? Os calvinistas, que fugiam principalmente dos conflitos na Inglaterra, né? Vou abrir um parênteses aí na próxima aula só para relembrar esses pontos aí, porque vai ser importante para você e para nós, para quê? Que há de vir aí nas próximas aulas, certo? Sobre um processo revolucionário que vai mudar toda a história da humanidade, ok? Mas calma aí que a gente fala, calma, espera só mais um pouco, tá? Cenas do próximo capítulo para você. Outra coisa, lá nos Estados Unidos, que não era Estados Unidos, lembra disso, que as 13 colônias inglesas, é isso aí. Eles faziam um tipo de comércio chamado comércio triangular, né? Você vai lembrar desse comércio triangular aí. Ó, aqui foi formado por quem? A formação aqui, eu vou botar só abreviado aqui para te entender. A formação foi o que? Foi os puritanos, né? Os puritanos, principalmente, né? Claro que tinha católicos, tinha anglicanos, mas principalmente puritanos, que fugiam de onde? Que estavam fugindo dos conflitos na Inglaterra. E esse comércio triangular era o quê? Era o comércio entre Estados Unidos, né? Vou colocar aqui, né? Que eram as 13 colônias, a África, ok? E as Antilhas, né? As Antilhas francesas na América Central, tá? Antilhas francesas na América Central, né? Esse era o processo que ocorria, né? Certo? Entre quem? Entre os norte-americanos e a África, né? Os Estados Unidos levavam rumo para a África, da África traziam escravos, né? Levavam para as Antilhas e também para os Estados Unidos, lembram disso? Não? E das Antilhas levavam melaço e, por sua vez, eles forneciam para as Antilhas cereais, alguns tipos de cereais e pescado, né? Tudo isso, então, realizava esse comércio sem interferência de quê? Da metrópole. Aí você está lembrando o que é metrópole, né? Pensem comigo, vamos lá, não? Bota aí a cabeça para funcionar, processo aí rápido. Seguinte, a metrópole, quem era ela? A metrópole era o que? Era o país europeu, não? Era um país europeu que tinha colônia. Quem era a colônia aqui? No caso, os norte-americanos, as 13 colônias, exatamente, olha o nome, as 13 colônias inglesas, é isso aí. Eles não eram uma colônia, então quem era a metrópole? A metrópole é o país europeu, aquele que tinha um controle, aquele que mandava dentro do território, exatamente. Então eles que mandavam dentro desse território. Então a colônia era quem? Os Estados Unidos, que hoje a gente conhece, né? E a metrópole era a Inglaterra, ok? A Inglaterra que tinha um controle. Então, mas mesmo assim ela não interferia aqui, ela deixava o negócio correr, né? Tranquilo, não tinha problema, tá? Só que essa autonomia, então a gente está falando aqui o que? Relembrando esse ponto aqui da chamada autonomia política, o que? E econômica. Era uma autonomia o que? Política, era uma política também, era uma autonomia também administrativa, tudo isso, tá? Ela dava essa autonomia, normal, porque ela de certa forma estava interessada em quê? Na parte sul, né? A parte sul, que a parte sul fornecia principalmente o que, pessoal? Tá? O algodão. É isso aí, o algodão e o tabaco. Lembra lá que eu falei dois tipos de colonização: colônia de exploração e colônia de povoamento. É isso aí. Então
Então você vai ter dois tipos de colonização nos Estados Unidos. Ao norte, que participava dessa parte mais independente, dessa parte mais de autonomia, de liberdade, e a parte sul que estava mais arraigada, presa, presa aquele modelo que a gente conhece que foi no Brasil, da monocultura, da escravidão, principalmente escravidão negra aqui, bom, a escravidão e da agroexportação, os produtos eram exportados para a Inglaterra, então aí você vai pensar, a Carolina do Sul, principalmente, Geórgia, fazia parte desse comércio aí, tá bom? Um detalhe que eu quero que você lembre aí dessa questão, eu só relembrando alguns pontos aí para nós sobre essa relação, é o seguinte, é que essa autonomia, essa liberdade política, essa liberdade econômica, tá lembrando, isso aqui eu creio que já está anotado lá no teu caderno, se não, dá uma pincelada aí do ladinho, rapidão. Conseguiu anotar aqui? Tranquilo, tá? Por quê? Porque a gente vai falar desse processo aqui. Pessoal, seguinte, os Estados Unidos, então, a partir do século XVIII, a partir da segunda metade do século XVIII, eles começam a sofrer algumas interferências, Essas interferências começam já no início do século XVIII, mas elas vão ser mais evidentes a partir da segunda metade desse século XVIII, Então, a partir de 1750, então vai começar mais se intensificar todo esse processo. É isso aí. Então, eu vou citar aqui 3 leis, tá? Aqui, ainda vou citar mais uma chamada que é a lei do chá, tá? Mas calma aí que eu já falo dela, tá? É a lei do açúcar. O que foi isso? O seguinte, a Inglaterra, ela passou por um processo, certo? E esse processo chamava-se o quê? As revoluções inglesas que ocorreram no século XVII. Isso, foi a Revolução Puritana, foi aquela guerra civil que ocorreu dentro do reino inglês, entre quem? Entre a nobreza, os cavaleiros e a burguesia, os cabeças redondas, e o seu líder Oliver Cromwell, beleza? Que pela primeira vez a Inglaterra experimentou o que? Uma república, o que? Sob o governo de Oliver Cromwell, a partir do momento que os cabeças redondas, eles conseguem o poder, certo? Então esse processo foi importante, porque ele vai, de certa forma, influenciar uma outra revolução também, tá? E outra coisa, a Inglaterra retorna, isso, o que? No século XVII, exatamente, você está comigo, século XVII. O que ocorre? A Revolução Gloriosa, depois da Revolução Puritana, que obteve seus êxitos, tá? Mas retorna a monarquia, só que em um determinado momento, em 1689, ocorre uma outra revolução chamada Revolução Gloriosa. O nome Gloriosa porque não teve nenhum derramamento de sangue, não houve um conflito real, tá? Foi mais uma questão diplomática, John Locke até participou dessas relações aí. Essa Revolução Gloriosa, em que um príncipe holandês assume o trono inglês, por umas negociações aí, Guilherme de Orange, tá? Esse indivíduo e essa Revolução Gloriosa, então, apazigua essa guerra civil na Inglaterra, e é claro, uma guerra ela traz prejuízos, e quem arcar com esses prejuízos? A colônia. Então daí começa a questão de retirar a autonomia dos Estados Unidos. Exatamente. É nesse ponto que você vai pensar. Então, em 1764, a Inglaterra sanciona uma lei chamada Lei do Açúcar. E por essa lei, todos os produtos derivados do açúcar teriam uma taxação diferenciada, tá? Teria um imposto a mais, teria uma taxa a mais. Então você vai colocar aí, todos os produtos derivados do açúcar, todos os produtos, fazer melhor para ti, tá? Para ti o que? Para ti escrever aí, todos os produtos derivados do açúcar, tá? Teriam uma taxa mais alta, ok? Mais excessiva. Olha,
Os Estados Unidos precisavam que o melácio é um derivado desse produto. E aí ia dar problema para quem? Ia dar problema nesse comércio aqui, o comércio triangular, que eles precisavam para quê? Para fazer o rum. É isso aí. Então era problemático, tá? Então essa taxação já desagradou o quê? Boa parte dos comerciantes. Tá? Em 1765, olha, um ano após, a Inglaterra sancionou uma nova lei, né? Um novo tributo, uma nova taxa. Todos os produtos impressos só poderiam circular se tivesse o quê? O selo inglês. E para esse selo você tinha que pagar muito caro, tá? Todos os produtos impressos, né? Então você vai pensar, revistas, jornais, tá? Todos os produtos impressos, né? Impressos, tá? Teriam o selo, tá? Inglês, é isso aí, tá? Ou seja, só podia circular se tivesse selado, e esse selo você tinha que pagar por ele. Tranquilo? Colocou isso aí no teu caderno, anotou? Outra coisa aqui que eu vou colocar aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, fechamento do Porto de Boston. O que foi isso, professor? Não entendi bem. Tá de vermelho. Me explica isso aí. Seguinte, pessoal, pensa comigo. Em 1773, tá? Em 1773, vamos lá. Foi o que? A lei do chá. Olha aí, professor. Então, esse fechamento do Porto de Boston aqui, que você acabou de citar, tem uma relação direta com essa lei do chá aqui? Exatamente, tem uma relação direta. Por quê? O seguinte, os Estados Unidos agora, a Companhia das Índias Orientais, ela é que tinha o monopólio da lei do chá, do comércio do chá, e os Estados Unidos não poderiam participar. As 13 colônias estavam fora, agora é monopólio inglês. Só nós podemos transportar isso. Era um prejuízo enorme. Como tal, como os Estados Unidos ainda conseguiram, estava realizando, eles fecharam o porto. Para quê? Para que não houvesse mais isso. Olha, acabou, cara. Quem é a metrópole? É a Inglaterra. Quem manda aqui sou eu. Né? Vocês são colônia dos Estados Unidos. Obedeçam. Era dessa forma que as coisas funcionavam. Né? Pensavam eles que, uma vez experimentando essa liberdade, os norte-americanos iriam ficar calados, né? Jamais. E ainda houve um conjunto de leis, né? Um conjunto de leis que restringiam essa liberdade aqui, essa autonomia. Isso foi a lei dos intoleráveis, foi um conjunto de normas, um conjunto de leis, né? Normas, né? Que restringiam a autonomia das, vou colocar aqui o nome das 13 colônias, tá? Que restringiu a autonomia das 13 colônias. Então, esse conjunto de normas ficou conhecido como Lei dos Intoleráveis, né? Essas proibições o que? Políticas e administrativas, e eles não ficaram calados. Não daria certo. Por quê? Porque eles queriam algo chamado o quê? A independência. Em 1704 de julho, esse dia é bacana, esse dia é lindo, amo demais esse dia. 4 de julho de 1776, os Estados Unidos, não aguentando mais essas proibições, eles o que? Declaram a independência. George Washington, né, um grande estadista, foi o que promulgou essa Constituição, essa independência, ele estava lá presente. Então, pessoal, a independência dos Estados Unidos, a declaração de independência dos Estados Unidos, ela vai declarar o que? É claro, houve uma guerra, houve a guerra da independência. Sim, claro, a Inglaterra não aceitou facilmente, mas o que eu quero que você entenda é que as ideias iluministas estavam presentes aqui. É isso que eu quero que você pense, que essas ideias não foram aceitas, né? Se o governo é injusto, o que a gente faz? A gente destitui esse governante.
É isso aí, essas ideias é que faziam parte. Então as ideias iluministas começaram a se espalhar e os Estados Unidos se tornam o quê? Uma nação independente em 1776, totalmente independente de que a Inglaterra aceitou, a duras custas, mas aceitou. Então a independência dos Estados Unidos foi um processo importante na América, beleza? Na América. Por quê? Porque a partir dela os Estados Unidos vão montar um outro esquema de exploração. Eles vão conseguir fazer esse gigante, mas um detalhe importante é que na Declaração dos Estados Unidos coloca que todos são iguais perante a lei, todo homem nasce livre, todo homem nasce igual. Está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, está lá, certo? Isso é importante, tanto que atualmente a gente está vivenciando vários protestos, onde? Lá nos Estados Unidos, e exatamente processo que antirracistas, as pessoas estão indo às ruas para quê? Pedindo que o governo dos Estados Unidos, eles de certa forma, eles façam o que, pessoal? Eles criem leis, criem meios, mecanismos para quê? Para que as ações racistas elas sejam extintas daquele país, e esse movimento se espalha pelo mundo, ok? Como que começou isso? A partir da morte de um cidadão negro chamado George Floyd. Certo? Então, lembra disso. Todos nascem iguais. Está lá na Constituição Federal dos Estados Unidos, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? E esse direito está onde? Está também na Constituição Federal do Brasil. Todos nascem iguais. Todos. Independente da sua cor, do seu credo, da religião, da sua forma de pensar. Todos são iguais. Certo? E essa é a dica que fica. Anote isso aqui, tá? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.